Bem-vindo de volta ao Preto Dinheiro. Eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo e hoje o tema de hoje é Antes que eu surte, vamos falar de saúde mental no trabalho. E olha quem tá aqui do meu lado, meu casca de bala. E aí, gente, tudo bem? Tá 40 graus aqui em São Paulo, por isso que eu tô com essa água gelada aqui. Eu gosto quando você inova nos começos, porque sempre que é um tema diferente, você dá um jeito de Exatamente. conversar diferente. Afinal Quem de não sabe o que eu tô contas. falando, assiste lá o episódio do Dia do Sexo, foi legal também, que ela começou toda esquisita. Não, porque eu falei que eu gostava de falar de negócio e empreendedorismo, mas também gostava de falar de outras coisas, não é não? É, tivemos até que trocar. Mas bom, antes de começar o papo, a gente tem que dar aquele recadinho pra vocês. Vai lá no nosso canal, dá aquela força, se inscreva no canal Preto Dinheiro lá no YouTube. Vai lá também no Instagram. No Instagram a gente tá como Preto Dinheiro tudo junto. Segue a gente lá, segue a gente no Insta e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios, ok? Hoje, como a Isa já mencionou muito bem, a gente vai falar um pouco de saúde mental voltado para a parte do trabalho, para a parte que todo mundo ama, né? A gente tá aqui com o Ortiz. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, cara, de verdade. Eu É um que, tema muito que a gente sempre gosta de falar aqui, sempre que a gente pode. sim, eu que agradeço. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Ortiz, não sei se você conhece a dinâmica, a gente começa. Você que se apresenta, não é a gente que apresenta, é você. Primeiro você fala quem é você, qual que é a sua expectativa daqui a uns 5 anos, mais ou menos, e assim, qual que é o seu maior sonho, se você já realizou ou pretende realizar? Vamos lá. Muito prazer, eu sou Ortiz. Meu primeiro nome é Maurício, mas costumo dizer que Maurício só chama minha mãe quando tá brava, né? Então, Todo mundo é Ortiz. todo mundo é Ortiz. E aí, no Legal. mundo corporativo, acabou ficando Ortiz e Maurício é quando minha mãe tá brava. Sou psicólogo clínico institucional, sou especialista em dinâmica de grupo, em relações raciais também, diversidade. Tenho uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e estou há 15, 20 anos aí dentro da área de gestão de pessoas e recursos humanos. Muito bacana falar de saúde mental, né? Minha expectativa daqui para 5 anos é ver a população mais saudável, né, mentalmente. E um sonho é ter ali um projeto onde a população preta tem acesso à saúde mental de uma forma digna, né? Então, esse é o meu sonho e estou trabalhando para isso. Isso aí. Um adendo? Já quero começar com uma pergunta. Não, total. E, cara, tá no caminho certo. Eu conheci o Ortiz naquela roda de conversa sobre masculinidades que rolou lá na Casa Preta Hub. É, Ali a gente vê que realmente é uma necessidade. Não foi a primeira vez que eu participei, mas sempre que eu participo acontece algumas coisas que assim, é que não dá pra ficar descrevendo aqui, também nem vale. Quem quiser ir, inclusive na próxima, quando tiver, Sim. vá. É, mas dá pra perceber que ali a população preta, de uma forma geral, tá precisando mesmo desse carinho e é muito importante o seu trabalho pra isso, sério mesmo. Toda vez que eu participo, eu saio bem energizado de lá e eu entendo que é uma parada que é muito valiosa pra quem participa e de graça e tal. E assim, a estrutura que é, a forma que é conduzido é muito legal pra. Acho que ninguém sai dali mal depois, todo mundo sai melhor do que entrou. Muito bom mesmo. Sim, acho que é um projeto incrível, né? Que o Paulo do Aframparo, Instituto Aframparo, no qual eu faço parte, fez esse convite para eu coordenar o grupo de masculinidades. Um desafio, né, para homens pretos que têm ali um estereótipo diversos que foi construído em cima desses homens. Então, fazer essa roda, trazer esses homens pretos para falarem sobre suas vulnerabilidades, emoções, sentimentos, eu fico com o coração quentinho, né? Então, o último encontro que tivemos, falamos sobre conquistas e um homem preto falou que estar ali naquele momento era uma conquista para ele. Então, quebrando barreiras, né? Os homens pretos foram silenciados e foram ensinados a ser fortes a todo momento. Então, quando você vê uma roda de homens pretos chorando, se abraçando, falando dos seus sentimentos sem julgamento, é muito potente. Então, é uma roda que tem crescido, né? E
muitos homens têm feito parte e o convite está aberto, né? Que a gente consiga trazer muito mais homens para criar um coletivo mesmo. E ali não falar só de dor, né? Porque o homem preto não fala só de dor também, fala de conquista, de projetos, de sonhos, né? E que a gente consiga nesses espaços também nos fortalecer e criar uma conexão de network, né? De dinheiro, que é importante, e que seja algo saudável, né? E que nesse espaço a gente esvazia o pote, costumo dizer, né? Isso Tem aí. muitos homens pretos que não fazem terapia e quando chega num momento como esse, eles esvaziam um pote de verdade. Então é esse sentimento que o Ed trouxe, de você voltar para casa com o coração quentinho e voltar diferente do que entrou. Então essa é a proposta. Lá não tem, embora eu esteja ali coordenando a roda, eu falo que a roda é de todos. Então é uma roda coletiva onde a participação é muito importante e a escuta também, o silêncio. Às vezes tem homens pretos que estão chegando, preferem ficar em silêncio. E isso também é uma forma de comunicação. Então fico muito feliz. Legal. Eu vou voltar um pouquinho. Você falou que daqui a 5 anos você espera que as pessoas estejam mais saudáveis mentalmente, né? Mas pergunta deve ser clássica, já deve estar te perguntando. Você acredita que a gente está num surto coletivo ou a gente está caminhando para uma vida saudável mental? Acho que tem um equilíbrio. Mas acredito também que a pandemia trouxe esse surto coletivo, né? Onde teve muitas mudanças e essas mudanças, sobretudo, pela classe, né, da população preta. Então, hoje, em 2024, ainda estamos, né, com muitas sequelas de pessoas com sentimentos e situações em comprometimentos de saúde mental comprometida por conta da pandemia. Tem lutos ainda que não foram cicatrizados, né? Consequências, inclusive, física. Então, esse surto coletivo, acredito que ainda estamos passando e a tendência é que isso vai diminuindo. Essa é a minha esperança, porque ainda é alto, né? Se tratando ainda da população dos menos favorecidos, Principalmente, né? então é muito alto ainda. As pessoas que ainda não têm acesso à terapia, né? Uma roda de conversa como a nossa, que a ideia é que chegue para muito mais homens. Tem o grupo de mulheres também, que é importante. A gente tem um grupo lá que se chama Diálogos Femininos, também mulheres pretas. Então, acho que há uma esperança, sim, que no futuro a população, né, preta e os menos favorecidos estejam melhores mentalmente. Isso com acesso a uma série de políticas públicas, moradia, emprego, salário digno, né? Tudo isso é saúde mental. Né? Tudo isso. Tudo isso não é só a parte emocional ali, mas o que gera em torno, né? Então, para você ter saúde mental, você precisa de toda essa, né, construção. Eu acho que né, não sou especialista nisso, mas que a pandemia trouxe lidar com os sentimentos, que muitas das vezes a gente passa por eles e acaba não lidando com os sentimentos, não fala, e é daquele vazio da solidão, da reclusão, você acabou tendo que lidar com esse financeiramente, ninguém estava saudável. Muita gente perdeu emprego, muita gente diminuiu hora, muita gente teve que lidar. As contas não reduziram, tá? Mas as horas de trabalho reduziram, os salários reduziram, o dinheiro, o desemprego aumentou. E ainda teve o luto. Muita gente perdeu muitas pessoas. E eu não perdi, não passei por essa situação, mas a gente fica meio sensibilizado com isso e tem que lidar com esse sentimento. Eu acredito que o desafio está aí, porque as pessoas não estavam acostumadas a buscar, a lidar com seus sentimentos e passar pelo luto. Eu vejo muitos até hoje ainda vivendo o luto da pandemia. Sim. E chega no consultório muito, né, desses lutos ainda, sobretudo a questão do emprego, né, que as pessoas perderam o emprego e tiveram que se reinventar. Então você vê o quanto de pessoas viraram empreendedoras pós-pandemia e na Por pandemia. necessidade, né? Por necessidade. Então Total. teve que se redescobrir, né? E a população preta foi essa camada, né, que
muitas pessoas teve que sobreviver e teve que, né, fazer algo que nunca tinha feito. Então, muitas pessoas foram após pandemia, para a rua, né? Como empreendedor. Sim. Né? Artesanato. Então, tudo isso a gente identifica também como sequela da pandemia. As mudanças, né? Essa mudança que teve, repentina. E na pandemia teve três tipos de perfil. O perfil das pessoas que achavam que era uma gripe apenas, né? E não davam o devido valor. Um perfil que achava que ia acabar o mundo, né? Que era... Que foi, tinha esse perfil foi a galera que foi comprar papel higiênico. Eu isso fico aí. imaginando, porque você vê nos filmes, isso, acho que eu não sei se foi réplica do filme ou se é o ideário. As pessoas falam assim: nossa, o mundo tá acabando, vou ao supermercado comprar todo o papel higiênico. Eu falei, Exatamente, teve esse perfil, né? Das pessoas que foram ao mercado e consumiram tudo que podiam, sem pensar no outro. exatamente. E teve Tiveram até que e fazer é um o- racionamento para Sim. comprar coisas e tal. E teve o terceiro perfil também, né? Que era esse é o perfil que era a pessoa que estava ali em equilíbrio, entendendo a situação, sabendo que não era uma gripe, mas também sabendo que o mundo não ia acabar. E que era algo que a gente tinha que passar, passamos, né? Então, essas pessoas que com o terceiro perfil, foi as pessoas que conseguiram ali sobreviver de alguma forma e ter um entendimento melhor sobre a pandemia. As outras, né, os outros dois perfis, muita gente morreu. Porque a ansiedade tocou, né? Sim. O mundo vai acabar, então eu vou fazer tudo que tem que fazer. Aí a bebida, a droga, né? Teve Então, uma galera que desistiu antes do mundo acabar, né? exatamente. Uma- Uma galera desistiu justamente com esse pensamento. Então, é muito curioso, né, quando chega o paciente ainda no consultório trazendo esse recorte. Pô, Ortiz, não superei a morte, não superei o emprego que estava de 20 anos, pessoas que eram, né, próximo de se aposentar Sim. e aí perderam o Deve emprego ser e agora difícil, não né? conseguiram mais se colocar até hoje, né? Porque você está prestes a se aposentar, você perde o emprego, quem que vai, né, empregar você? Muito difícil. Sim. Então, hoje chega ainda, né, essa fala dentro do consultório. E eu tenho percebido como psicólogo institucional dentro das organizações também, o quanto é importante a gente falar de saúde mental, porque o que a gente faz após pandemia, né? O retorno para a empresa. E até foi um baque, porque a gente não estava preparado. Ninguém. Historicamente, já aconteceram várias pandemias, mas essa última geração desse último século não viveu nenhuma pandemia. Sim. Então a gente desconsidera que ia acontecer pandemia com a gente. Eu desconsiderava. E aí a galera fala assim: tem que ficar de quarentena. Traz automaticamente que são só 40 dias. Mas não é quarentena, é um período até as coisas melhorarem. Pode ser. E aí, historicamente, tem estudos, tem, né? A gripe espanhola, não sei quantos anos eles ficaram Sim. isolados, pessoas morrendo e tal. Mas a gente não estava preparado para isso. Total. E eu acho E aí que... eu não tô falando preparado em tudo. As pessoas assim, mas a gente evoluiu muito na pandemia. A gente evolui muito no momento de guerra, no momento de pandemia, de sofrer. Mas eu acho que a gente não estava preparado emocionalmente, financeiramente. E aí que vem, as pessoas que perderam emprego, elas não estavam preparadas financeiramente para dar o próximo passo, porque ela não se estruturou, porque a gente não imaginava que ia acontecer. Você não imagina que você, perto de aposentar, vai perder o emprego. Ou tá perto de aposentar. Sim. Não, e a questão acho que do preparar, sobretudo para a população preta, né, que é um recorte que eu faço um atendimento muito racializado, como que a gente se prepara, né? Se a gente tem que receber e já pagar. Então, se a gente A- tá, a a gente população, ainda tá né? no histórico de o dinheiro é para sobreviver. Como que a gente se prepara para o próximo passo? A gente Exato. nem ensinado a isso foi, Sim. e a gente ainda não tem a capacidade porque a gente recebe muito pouco. Não tem nem o que comentar com isso. Não tem como a pessoa. Ué, como é que você não guardou nesses 10 anos de trabalho 10% do seu salário? Não tá Exatamente. faltando 10% do meu salário para complementar a É renda. isso. Outra coisa que impacta é a população preta, de uma forma geral, ela nunca trabalha só pra ela, né? Tipo, o cara que, mesmo se a pessoa ganhar um salário mais alto, o cara, sei lá, passou sei lá, dos 3, 4 salários mínimos, ele já tem
uma capacidade de guardar, já pensar em investimento. Cara, ele vai pensar na casa da mãe, ele vai pensar em ajudar alguém da família. Ele sempre... É muito difícil você ver uma família preta da pessoa conseguir se estruturar assim sem precisar ajudar ninguém, né? Eu não lembro com quem foi que a gente estava conversando isso, inclusive isso era até sobre a pandemia. Não lembro onde eu ouvi isso. Ah, lembrei. Foi lá no Negritudes Globo, no evento. Se eu não me engano, foi uma fala do AD Júnior, né? Que quando bateu a pandemia, gente que você nem sabia que tinha casa de campo, tinha casa de praia, descobriu que tinha casa de praia ali. Porque, não, vou pro sítio, vou pra fazenda, vou pra... Ficar isolado. E aí a população pobre, preta de uma forma geral, ia fazer o quê? Vou pra casa, mas aí a minha casa é apertada, é pequena, é todo mundo Tem ali. 10 pessoas em dividindo 2 aquele cômodos. espaço, fazer uma live é muita gente passando atrás, e barulho, e o vizinho fazendo barulho, que às vezes mora na quebrada também. Nossa, foi tanta... Eu digo que, assim, foi muita coisa junto para a pandemia, foi muita coisa junto para a população preta de uma forma geral. Sim. E para a galera pobre também, não tô fazendo um recorte aqui só racial, mas que só aumentou, acho que só agravou para sua saúde mental e pro espaço, que já não era lá essas coisas, aí juntou tudo, né? Sim. Ficou escancarado, né? Acho que a pandemia escancarou Sim. a questão da saúde mental, que era algo que era meio que camuflado ali, né? As pessoas não... Eu já vivia numa situação de risco. Ele trouxe um ponto bem legal que eu gosto de comentar, que existe uma diferença entre pessoas que têm famílias estruturadas, e eu não estou fazendo recorte de raça, mas a gente sabe que em sua maioria são pessoas brancas, que já têm... Então, quando ela começa a trabalhar, o dinheiro é só dela para seguir e montar a vida dela. A gente que vem de família periférica, de família preta, que normalmente não tem essa estrutura, o primeiro salário bom que você ganha, você tem que comprar aquela cama que você nunca teve, aquela televisão que não estava boa, Trocar arrumar aquele móvel. telhado que estava quebrado faz muito tempo e os pais não têm condições. Então, os pais enxergam em você uma mudança de vida e você enxerga uma mudança para toda a sua família. Então, o seu salário vai revertido para consertar as coisas que durante anos não foi feito. Tipo, nunca teve portão, então quando eu ganhar meu salário eu vou colocar o portão. Depois que você consegue fazer isso, que você começa a pensar, pô, agora eu vou estruturar meu próximo passo. E aí já passou tempos. Aí eu vejo as comparações das pessoas assim, como que você não consegue, né? Eu vou te explicar como eu não consigo, entendeu? Não. Tem todo um contexto. Inclusive essa questão da saúde mental também, né? Sim. Então, é isso, né? A população acaba... homem e mulher, ele acaba ascendendo profissionalmente, mas eles querem dar conta de reparar, né? E como uma gratidão, ter coisas que eles não tiveram e dar isso em vida, talvez, para os pais. Sim. E aí eles vão ficando o autocuidado para eles é a última opção. Então é isso, comprar o portão, comprar a cama, a TV. Botar, né, as coisas em E ordem. aí a sua saúde mental, né? E você ali com a pressão do trabalho, de uma série de outras coisas, vai ficando. E aí quando você já chega comprometido. Eu tô falando muito em prevenção, né? Mas é isso, como prevenir se a gente não tem esse tempo para descansar, né? Falamos na roda de masculinidade sobre comunicação assertiva. E aí um homem preto muito cirúrgico trouxe, né? Ortiz, como ser assertivo se a todo momento nós somos violentados? Sim. Todos os dias. Como não ser agressivo? Nossa. Né? E aí trouxe uma reflexão. Pergunta. Trouxe uma reflexão tremenda, né, para nós. Ele falou, pô, a gente é violentado todos os dias. E a gente tem que ser assertivo, né? E foi bacana, né, essa reflexão e o diálogo lá se deu sobre isso. Então, é uma camada que hoje está se abrindo ainda, está falando mais de saúde mental, e os homens, sobretudo, estão reconhecendo essa importância. As mulheres também. As mulheres estão já um passo muito mais à frente. Eu lembro que, na época de criança, minha mãe falava, pô, tá com dor de cabeça, lava a louça que passa. Né? Vai limpar uma casa, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, então, assim, isso era muito desconsiderado, né? Não tinha aquele conhecimento, aquela amplitude, né, de consciência. Então, hoje não. Hoje, se você fala, pô, tô com ansiedade, você é respeitado. Exatamente. Já se conhece mais sobre isso. Sempre teve ansiedade, as pessoas. Naquela época era ansiedade para nós, mas os nossos pais achavam que não.
Então vai lavar a louça que passa, vai limpar Eu a acho casa. que, por Então, a exemplo, famosa as pessoas, frescura, né? as pessoas, Frescura. não, as pessoas falavam muito que era frescura, ou então essa pessoa é muito nervosa. E hoje já se fala muito mais de ansiedade. Eu ainda percebo, né? Eu trabalhando na periferia ainda percebo que se desconhece bastante dos sintomas. A primeira vez que eu vi um aluno tendo crise de ansiedade, eu mesma desconhecia. Porque essa pessoa teve, né, reações físicas. Sim, Ela disse que não conseguia andar e várias coisas. E aí eu já sabia de ansiedade, mas eu não conhecia a profundidade que chegava. E toda a violência que essa pessoa vivia em casa, ela manifestava. Então, ela teve a crise em sala. E a partir dali eu falei, cara, é muito mais além do que eu conheço. Eu já conhecia, mas é muito mais profundo do que eu conheço. E eu não sei o quanto a agressividade. E as pessoas falam assim, nossa, mas normalmente os negros eles são mais agressivos, eles falam mais agressivos. Eu fico pensando, eu sou do meio, então a gente não percebe isso. Mas se a gente para analisar, a gente vem de ambientes muito violentos. sim. A gente lidar com a violência todos os dias é a forma que a gente aprendeu a lidar com isso. E aí ser assertivo parece desafiador Muito, nesse como ser assertivo e não ser agressivo. muito desafiador. Acho que é um trabalho de desconstrução mesmo, né? E que a terapia ajuda muito, sobretudo, né? Eu sou muito... falo com muita nitidez isso, que a terapia traz esse lugar de você, né? Não só de assertividade, mas desconstruir exatamente esse estereótipo que homem é violento, sobretudo homem preto. Né? Então, a questão do machismo também, né? O qual nós somos inseridos pelos nossos pais, os avós, né? Então, homem não chora, homem não veste rosa. Se você chegar em casa chorando, você vai apanhar mais. Quem nunca ouviu, né? Enquanto moleque, né? Se você apanhar na rua, você vai apanhar duas vezes aqui. Exatamente. Então, não precisa ser homem para ouvir essa frase. Você vai crescendo com isso e aí você normaliza, né? E hoje, né, com 42 anos, prestes a fazer 42 anos esse mês, a gente consegue desconstruir uma série de padrões que foram inseridos, né? Foram colocados para nós e nós tínhamos como isso a coisa correta, porque eram nossos pais, né? Então, pô, nosso pai é o ídolo. Então, se ele bater é legal. Bater é o caminho. Bater é o caminho. Se ele faz isso, é o caminho. Então, muitas das vezes, pacientes que foram agressivos com a esposa, né? Falou, pô, Ortiz, eu aprendi que bater era a solução. Era o caminho de educar. Exatamente. Então, acho que mais hoje tem sido desconstruído isso. Eu percebo o quanto os homens estão evoluindo, né, nesse lugar. Então, acho que já é um avanço. A sua linha de atendimento, você atende mais a homens de uma forma majoritária ou não tem... Mais mulheres, né? Mais mulheres. Você atende mais mulheres? Os homens estão chegando na clínica ainda. Eu ia falar isso, as mulheres hoje elas já estão muito mais abertas a frequentar. Os homens que chegam na clínica chegam de forma muito tímida. E talvez encorajado pelas mulheres. Não, e com muito sigilo, né? Ortiz, não, eles sabe. Às vezes nem quer saber, não quer que a mulher saiba, pra você ter ideia. Entendi. É o contrário. É o contrário. Então, assim, atendo um paciente que ele fala, pô, Ortiz, ninguém pode saber que eu faço terapia. Né? Porque ainda para ele é muito e ainda se incômodo. Torna... Eu acho que esse negócio de o homem ter que ser forte o tempo todo, fazer terapia ainda nessa consciência machista estruturada de que o homem precisa ser forte, é como se você estivesse dando um sinal de fraqueza. Exatamente. Eu preciso de auxílio para entender os meus sentimentos. Não, se eu sou forte. Mas isso eu acho meio contraditório, porque... Bom, dentro do âmbito masculino tem vários ambientes que você precisa ter uma figura em que você vai receber algum tipo de ajuda. Sim. Por exemplo, eu fui jogador de futebol na infância. Você não existe você querer ser jogador de futebol, você vai ter que respeitar o capitão do seu time, você vai ter que respeitar quem é mais velho do seu ambiente, você vai ter que respeitar seu treinador, a galera que tá lá para te auxiliar fisicamente, você tem que respeitar uma galera. Sim. Você tem que se submeter, você tem que ouvir, você tem que entender. Então, me soa um pouco estranho o cara falar que ter que ir para uma terapia é ruim, ou então se sentir fraco porque precisa
de uma segunda opinião de uma pessoa para auxiliar a ele a chegar em algum lugar, sendo que em outros ambientes isso é super comum. E chega, inclusive, uma reflexão que eu sempre trago para os pacientes, né? Às vezes o paciente chega, Ortiz, tudo bem e tal, trabalho com muita indicação, e aí chega o paciente falando, eu falei, por que você está aqui, né? E o paciente, É, porque trouxe, né? minha mãe mandou, minha esposa que mandou. Aí eu falei, pô, se sua esposa mandou, tá tudo errado. Você que tem que reconhecer. Você reconhece que precisa? Não, mas ela achou que eu tenho que ir. Quando a esposa que traz essa fala, eu sempre falo que ela que mais precisa do que ele, né? Porque é isso. Ela está falando muito mais dela do que dele quando ela faz essa indicação. Mas que não dá também pro atendimento ser assertivo se ele não reconhecer que precisa. Se ele for lá porque a namorada pediu, porque a mãe, a tia, os amigos, tem muitos assim, meu amigo falou que eu preciso fazer terapia, eu tô aqui. Mas você precisa? Você acha que você precisa? É igual né, dependente químico. Você acha que você está doente? Não, não acho. Bebe todo dia. E acha que não está doente. Então tá tudo bem. Se ele acha que não está doente, quem somos nós para falar que está? E não consegue parar e também... É parecido com terapia Não, também? você escuta vários. Outras pessoas tem começam a te encher o saco para você fazer terapia, como tal qual um dependente de bebida, por exemplo? Sim, Não, tem as exatamente. piadinhas clássicas, né? Que o povo fala assim, eu fumo há 50 anos, mas eu não sou viciado. Exato. Então, assim... Há 50 anos todos os essas dias. pessoas estão doentes. Isso é Eu nítido, paro quando né? quiser. Isso é nítido. Eu paro quando quiser. Essas pessoas são Exatamente. doentes. Elas não conseguem reconhecer, né, esse lugar dessa fragilidade de falar, pô, eu sou alcoólatra, preciso de ajuda. E aí, hoje, se você perceber, as clínicas, elas são portões abertos, né? Então, é isso. Você quer internar alguém, a clínica está o portão aberto lá. O primeiro trabalho que você der, a clínica chama. Pode ter o dinheiro que for. Porque a pessoa tem que querer a recuperação. Então, a terapia é a mesma coisa. A pessoa tem que querer fazer a Na terapia. verdade, eles nem internam, né? Eu tenho um problema de uso de drogas na família e enquanto a pessoa não assinar o termo de que ela está disposta a fazer o tratamento, ela não é internada. Não adianta. Tem que entrar na justiça para poder colocar a pessoa à força lá dentro. É isso. Da outra vez que veio uma psicóloga e sentou com a gente aqui no podcast, ela fez uma comparação que eu achei muito interessante. Ela falou que a terapia é como se fosse uma academia. Não é porque você está indo para academia que você vai ficar forte, ou que você vai alcançar seu objetivo, sei lá, seja ficar forte, seja ficar bombado, seja emagrecer. Sim. Só ir na academia não quer dizer muita coisa. Tem uma série de outros comprometimentos que você tem que ter na tua vida Exatamente. para você alcançar um resultado. A alimentação é uma delas, né? Exato. É E talvez você pode ir essa na academia parte só tirar foto lá na frente do espelho e voltar para casa, não vai trazer tá resultado. pago e valeu, né? E talvez essa questão do querer seja um dos requisitos, mas minha dúvida, dando esse contexto, tem alguns outros requisitos que você conhece que, pô, beleza, você quer começar a fazer terapia, você tem que querer. Tem algum outro requisito para dar certo? Acho que o reconhecimento é o principal, né? E também a constância, né? Acho que a terapia é um processo. Então, eu sempre falo que não é Dorflex. Né? Que você chega lá no dia, Não é uma Bezetacil. toma ali um Dorflex e sai e tal, fala, não preciso mais. Tem que ser algo, né, a médio e longo prazo. Né? Por isso que, de início, sempre, no início de um tratamento, são 10 sessões. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu tô aqui na minha primeira sessão de terapia, chego para você, identifiquei que eu quero fazer esse tratamento. Existe uma frequência nessa análise inicial? Por exemplo, você está meio surtado, vamos ali 3 vezes na semana, ou então uma vez na semana, durante 10 semanas, Existe isso, um diagnóstico, ou você vai acompanhando e só dá alta quando você vê que realmente essa pessoa tem capacidade de discernir, né, passa pelo processo de aprendizagem ali dentro? Sim, eu acho que é importante, né? Eu acho que a anamnese que a gente fala, que é esse primeiro contato com o paciente, a gente consegue ter um Eu estava diagnóstico. tentando lembrar o nome porque, né, é um diagnóstico, mas tem um nome específico. Através da anamnese a gente consegue ter ali uma observação de como como se dá
tratamento, se vai ser 10 sessões, se vai ser 2 vezes por semana, uma vez por semana. Então, a gente consegue ter ali uma percepção enquanto profissional, né, para atender ali a necessidade daquele paciente. Então, não é uma cartilha, né? Não é aquele, para todo mundo é a mesma coisa. Né? Então, a gente depende de como o paciente chega. Né? Depende de como o paciente chega, em que situação ele chega para essa sessão. Tem pacientes que já fizeram, querem retomar, já tem um entendimento como funciona o processo. Então, é muito mais fácil não, a gente leva para um outro lado. Né? Legal. E o paciente que nunca fez, não tem ideia, já é um outro processo. Então, não dá para ter ali um script. Né? Então, por isso que tudo é diferente. Né? Toda vez que chega um paciente ali, é algo que a gente vai aprendendo também, né? Porque são pessoas diferentes, culturas diferentes. Sim. E com histórias, né, diferentes. E também eu acho que, não sei, né? Por exemplo, definir aqui 10 semanas, né? E aí a pessoa vai durante o processo e talvez ela não se entregue, ou não absorva, ou não aprendeu, ou não faça a transformação, que talvez ela precise de mais tempo. Sim. Que eu acho que o processo é individual e não tem. Eu falo que tipo, eu e minha irmã faz há muito tempo, ela começou há muito mais tempo que eu. E aí depois quando eu comecei a fazer, ela falou assim, nossa, mas você evoluiu muito mais rápido em alguns aspectos, principalmente de familiar. E ela não. Fez uma comparação, né? Ela fez uma comparação, assim. E aí hoje a gente já conversa muito sobre os assuntos, principalmente de familiar juntos. Mas eu falei, gente, eu cheguei lá, adoro um desafio, né? Então, pra mim era um desafio. Sim. Eu tinha que cumprir as etapas. Ela vai fazer isso? Eu falei, aham, vou fazer. Mas aí, ela não, ela foi no processo de construção, de aprendizagem, levou muito mais tempo pra discernir algumas coisas. E é engraçado, né? Essa questão da comparação chega muito também. É muito, Bi. Ortiz, uma amiga minha fez terapia e com você e quero ficar igual ela. Não vai ficar. Não vai ficar Porque nunca. você é outra pessoa. Eu quero São ficar pessoas aqui. diferentes, né? Então, as pessoas, às vezes, quando elas estão nesse lugar, né? Vulnerável, e aí conversa com um amigo, com uma amiga que já fez e tá bem, ela acredita que... Aí por isso que, às vezes, ela vai para o mesmo psicólogo, né? Minha Achando colega que- fez em 2 anos, quero ficar bem também, no máximo em 2 anos. Então, ele vem com muita comparação, e não é, né? Acho que é importante o paciente entender que depressão para colega dele é uma e para ele é outra. Cada um reage de uma forma, né? Você falou sobre comparação, me veio uma parada na cabeça agora. Eu vejo na internet essa questão da comparação, mas no sentido de comparar pessoas que fazem terapia com quem não faz. Como você diria para uma pessoa que faz terapia, que ou faz ou fez, e que teve uma melhora, qual é a melhor forma dessa pessoa fazer propaganda, de fazer terapia, de ter um acompanhamento psicológico, sem passar essa visão de que ela é uma pessoa melhor do que outras porque ela fez terapia? Porque assim, para quem não faz, eu sou uma pessoa que ainda não faço. Ainda não. Faz Não tô terapia, Ed. não tô desconsiderando. Mas por muitas vezes, no caso da Isa não, mas tanto na internet como em outros ambientes, assim, às vezes o tom que a pessoa fala parece que ela virou um super-herói, uma super-heroína, e que as outras pessoas... Eu não sei, assim, Aí por isso que vem essa pergunta. Como que essa pessoa pode, sei lá, incentivar outras pessoas, mas sem passar para esse lado de superioridade? Eu acredito que a internet ela tem esse poder, né? E às vezes a internet também traz ali esse recorte que acaba afastando mais do que aproximando, né? Então acho que normalmente quando essas pessoas vão para a internet, né, para falar disso, eu acredito que não seja tão real, né? Eu acredito que há ali um momento de êxtase ali e que, né, precisa ter muito cuidado, né? Essa pessoa precisa ter muito cuidado para ir lá e falar, não, nossa, é isso, vai fazer exercício que passa, porque é isso. A terapia ela é individual. Então não é porque para ela a natação fez sentido que para você vai fazer, né? Então
a terapia e saúde mental é individual para cada um. Então, acho que, primeiro, né, ter muito cuidado com o que ela vai trazer. E, normalmente, quando essa pessoa traz nessa euforia, tá falando muito mais dela. Então, ele me perguntou sobre isso, eu falei, eu faço terapia, vou falar a minha idade não, mas tem alguns aninhos que eu faço, desde quando eu era bem jovenzinha. Certo. Eu passei por um processo de emagrecimento, a maioria sabe, eu emagreci 40 quilos fazendo terapia. Primeiro eu comecei fazendo terapia, ela falou, vai caminhar se você emagrecer. E eu queria fazer a cirurgia porque resolvia magicamente. Sim. E aí eu comecei a fazer terapia e comecei a fazer caminhada, e comecei a mudar os hábitos e emagreci 42 quilos. 12 quilos no primeiro mês fazendo caminhada. Eu falei, para, É mágica, possível. é possível. Não precisou da cirurgia. E aí, eu não fui seguindo, e aí eu fui me apaixonando. Só que o que eu vejo, existe uma euforia, assim, muito Sim. grande quando a pessoa começa, porque é muito legal pra quem faz e começa a gostar. E aí eu vejo muita gente falando, mas ela ainda tá no processo. E aí Sim. parece que ela sabe, aquela fica apontando, vou curar você. Eu já falei pra ele, a pessoa ainda está no processo de autoconhecimento dela, ela fica apontando os defeitos que ela tem na outra pessoa, porque é o processo que ela tá fazendo de tratamento. Falei, e aí, depois de muitos anos de terapia, você não faz isso. As pessoas falam, por que você não contou? Eu falei, eu contei, eu coloquei lá uma foto minha antes e depois Tá falando. dos 40 quilos. Falei, eu era assim, assim, assim e tal, mas não adianta eu falar. Muitas das emoções minhas se transformaram em comida, muitos abraços meus. Não adianta que você não vai entender. Isso são meus processos. Sim. Mas eu coloquei o processo que eu fiz, e aí eu fazia isso. Não vai dizer que eu comecei a fazer exercício no primeiro dia, que eu não comecei a me alimentar saudável no primeiro dia. Eu comecei a fazer terapia no primeiro dia. É um processo. E depois de umas 6 semanas que eu falei, acho que eu preciso fazer uma dieta. Sim. E aí, mas eu já fazia os exercícios. E aí depois que eu fiz. Então, não é assim. Sim. Ontem eu fiz isso e agora é um milagre. A internet tem essa questão, né, da comparação. E eu acho que é uma armadilha, né? Eu fico muito atento. A internet tem muitas coisas legais, mas também muitas coisas que, para quem está passando por um momento difícil, né, pode ser muito perigoso. E exatamente esse lugar. Né? Eu costumo dizer que é igual a tia que começou para a igreja, né? Ela quer levar todo mundo. Exatamente. Eu falei Não, exatamente eu pra ele, brinco que que é um é culto. Ela quer levar o culto da terapia. Não, vai lá, pô, ó, vai na sua casa, ó, não liga mais a televisão, eu não assisto mais. Falei, tia, a senhora, mas aqui a gente continua na mesma pegada. Então, é exatamente isso, a terapia é exatamente também dando esse exemplo, né? As pessoas começam a fazer terapia, elas começam a achar que, não, aí o papo é esse, né? Tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E Isso Eu vejo afasta muito demais. essa jornada do herói, tipo assim, eu tô fazendo, é bom pra caramba, você tem que fazer, porque eu Isso. vejo que você tem esse Gente, você tem capacidade de analisar, analisa o seu. Exatamente. Então, assim, eu acho que quando a pessoa traz essa fala, ela está falando muito mais dela. Entendi. E aí é importante você entender que não é sobre você. Você vai falar, pô, ela está fazendo terapia, ela era ansiosa, então ela vem aqui e fala que tem que fazer e tal. Então, assim, você ouve e aquela escuta seletiva, né? Né? Escuta em leitura seletiva também. Né? Porque às vezes Fica o dá na que internet. que fizer sentido para você. Né? Mas acaba afastando mesmo, né, essas pessoas. Então, acho que é interessante. Eu não tinha pensado do lado do quão perigoso isso pode ser, mas se tá na internet, tipo, receitas milagrosas, e a pessoa tá em depressão e olha aquilo, ela vai se sentir mais incapaz. Ela vai olhar pra si e vai falar, cara, eu não consigo sair igual aquela pessoa sai, então eu sou muito pior. Sim. Eu não tinha pensado, quando você começou a falar, agora que eu estou pensando. Pô, potencializa exatamente essa questão do Setembro Amarelo, né? As pessoas estão potencializando, né, algo, e aquelas pessoas que estão em sofrimento não conseguem sair desse lugar e aí elas não conseguem acessar mais esses espaços, as redes, porque só se fala nisso. Então, isso tem causado muito mais sofrimento do que ajudado. Então, feito uma pesquisa que, né, Setembro Amarelo, quando chega nesse mês, o sofrimento aumenta das pessoas. Justamente por conta disso, porque é muita informação, todo mundo disseminando informação, e aí cada um traz um recorte, né? E aí a pessoa em vulnerabilidade, ela lê ali, ó, se você não caminha, se você não faz isso, se você não faz aquilo, Você não acorda às 5 horas ela da vai manhã, ela faz vai uma ficando ainda caminhada. mais vulnerável, né?
Uma dúvida, que eu já tinha ouvido falar sobre isso, é depressão sazonal, mas em dezembro. Já acontece isso em setembro também? Acontece também. Caramba. Acontece. É Já que tem setembro acontecido. eu não sei há quantos anos que vem se dado ênfase a isso, né, do setembro amarelo. Mas eu Mas acho que eu acho agora que tá não é, muito deve ser algo maior. há mais de 10 anos, aí. É, um pouco mais. Um pouco Mais mais de de 10 10. anos. Eu acho que agora tá muito mais, exatamente porque tem muito mais informação na Sim, rede. a Todo rede. mundo acha que agora tem capacidade de falar sobre o assunto. Eu falo, Sim. gente, não é porque eu fiz terapia, se eu tivesse feito psicologia, eu já tinha formado 2 vezes ou 3 no tempo que eu faço terapia. Sim. E aí eu já recebi atestado, ela falou, eu falei, mas eu não quero, pode ficar pra você esse atestado e queria voltar, porque você vai acostumando e todo dia, né? Na verdade, hoje é psicoanálise. Você vai se analisando e você vai vendo o que é bom pra você e o que não é. É o autoconhecimento, né? Acho que é importante. Na terapia é esse processo de autoconhecimento, você se autoconhecer. Eu acho que esse é o processo, né? Importante, né? Dentro da terapia, de você ter ali um autoconhecimento e saber lidar, E né? eu acho Com que isso. é melhor falando desse sentido que de autoconhecimento, porque, por exemplo, tem coisas que você não consegue fazer mesmo, E tá gente. tudo bem. E tá tudo bem. Você não consegue, você é assim. Não dá É. pra você falar, ah, mas o Ed faz, eu quero fazer. Sim. É completamente É por isso que eu diferente. lembrei do exemplo da academia, porque realmente tem umas coisas que é insano. Tipo, não adianta eu querer ir pra academia, por exemplo, e falar, eu vou sair de lá com o corpo do Arnold Schwarzenegger no auge. É, Não vai. O meu biotipo é outro. Não tem, é exatamente. impossível. Talvez E pra aí, para essa esse questão também processo me parecer. ajudou muito, muito mesmo, porque eu achava que quando eu emagrecesse eu ia ficar magra, igual, sei lá, uma atriz de TV. E aí o médico simplesmente falou pra mim: você não vai ficar nunca. Não Sabe é o por seu quê? perfil, né? Você tem 1,76 m, você tem 1,20 m de perna. Não tem condições. Você tá vendo aí que não tem condições? Você não vai. Se você chegar próximo daquilo, você nem saudável vai ficar. Sim. Ortiz, eu queria te perguntar um negócio sobre saúde mental mais voltado pra dentro do trabalho mesmo. Sim. Você citou no começo que você atua dentro de organizações também. Sim. Como que é essa atuação? É dentro do RH? É mais voltado para você? Você faz esse acompanhamento dentro dos times, dentro da empresa? Sim, sim. Tem empresas que têm tido essa consciência, né? E tem colocado psicólogos dentro, né? Para acompanhamento mesmo. Mas não, Legal. tipo, não no time de RH em Não no time de si, RH. mas para fazer um outro para trabalho. bater uma bola com o time de RH. É Legal. para trabalhar junto com eles, né? Então, o RH traz ali um recorte dos colaboradores e o que tem mais aparecido de afastamento. Então, Ortiz, a gente tem aqui, né, durante um Baseado ano, nos afastamentos. afastamentos, né, muita ansiedade, depressão, né, ideação suicida. E aí, através desses CIDs, a gente consegue fazer um desenvolvimento de acompanhar. Então, 2 vezes por semana, né, pessoas que não têm condições de pagar terapia, né, a empresa disponibiliza um psicólogo para um atendimento individual, Que legal. né, para esse colaborador. E eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de saúde mental no trabalho, é falar de pessoas. Total. É falar Nossa, de que legal. indivíduos. Isso não são todas as empresas, no Não caso. são, não são. Mas as Poderia empresas ser, né? estão caminhando, né? Estão caminhando para esse lugar. E cada vez mais eu venho, né, participando de grupo de estudos sobre isso, né? A questão da saúde mental no trabalho. E entendendo que tem uma parte também da organização, mas tem uma parte do indivíduo também. É entender como esse indivíduo chega para o trabalho. Porque é isso, né? Hoje às vezes a gente só coloca a responsabilidade na organização, mas a gente não entende que o indivíduo já chega doente muitas das Já. vezes. Então, acho que o fundamental que eu tenho dialogado bastante é que a gente consiga refletir e entender individualmente cada colaborador. Quais são os seus gatilhos, da onde esse colaborador vem, qual que é a sua realidade, cicatrizes, porque quando a gente entende o colaborador, a gente trata de uma forma individual. Porque não dá para eu ir Legal. lá e, né, generalizar, porque como eu falei, terapia para você é uma coisa, saúde mental para você é outra. Você vem de um histórico diferente, Então né? tem que ser individualizado mesmo. Ó, o Ed apresentou isso. Então a gente vai tratar com o Ed isso. A outra pessoa apresentou aquilo. Então a gente vai tratar aquilo.
E aí a gente consegue, minimamente, ir estancando essas feridas. Então, acho que é importante, né? Saiu uma lei, que é a 14831, que está certificando as empresas agora que estão fazendo movimentos, né, com saúde mental. Eu achei muito interessante. Bem Muito bacana, mesmo. né? Lançou recentemente, tá em março, né? Seria mais interessante se conseguisse agregar a prevenção e o tratamento, como já está nos CIDs. Porque quando já está no CID, a pessoa já, né? Então, empresas que fomentarem a saúde mental, tiver uma cultura de saúde mental, serão certificadas com essa lei. Então, agora as empresas estão se movimentando. Muitas das empresas para ter só o selo no LinkedIn, mas muitas das empresas também, de uma forma genuína, querendo fazer acontecer, entendendo ali também, né, como que a empresa pode não potencializar esses gatilhos dessas pessoas que já chegam adoecidas. Então, eu estou fazendo uma contratação e aí eu tenho que entender quem é essa pessoa que está entrando e como que ela chega. E quando ela chega, tudo bem, tem ansiedade, tem depressão, a gente vai potencializar isso? Não. Vamos montar um plano de trabalho para essa pessoa para que a gente diminua, né? Não potencialize a ansiedade, não potencialize a depressão. Porque senão Sim. vai ficar muito... Depois a empresa pode falar, mas aí, ó, a gente contratou, já está afastado, né? Não Mas teve o fit cultural, não não teve. teve Não teve nada. o fit Então, acho que cultural, quando é a as melhor empresas frase. agora... Eu tenho... É uma coisa mirabolante, né? Tecnologia, para e conversa com as pessoas. É. É isso. Saiba o nome das pessoas, entenda que a saúde mental para a mulher é diferente para o homem. A mulher tem a saúde mental muito mais comprometida porque ela trabalha 8 horas no trabalho, chega em casa, Trabalha mais um trabalha pouco. mais um pouco. Trabalha mais. Né? Então, não é só, ela saiu daqui, né, do trabalho, agora vai para casa, não. A pessoa, mesmo não estando no trabalho, né, mas a saúde mental está lá também. Por quê? Porque ela tem a jornada dupla. Então, como que ela chega, né, no trabalho? Ela, né, trabalhou 12 horas em casa e ainda vai trabalhar de manhã. Isso tem que ser validado e reconhecido. E fazer ações, de fato, de forma genuína, que, né, consiga atender essas pessoas. Acho que falar em saúde mental no trabalho é ter ali, né, a liderança comprometida com esses liderados, né, com o time operacional e fazer pelo exemplo também. Né? Então, assim, se o meu líder vai até às 10 da noite, eu também vou até às 10 da noite. Eu já ouvi isso. Ortiz, mas minha supervisora não almoça, como que eu vou almoçar? Falei, como assim? E aí eu fui falar com a supervisora, Ortiz, mas eu sou eu. Aí ela era. Eu falei, então, mas é o exemplo. Não, Você e é a pior referência, né? E a pessoa que está no cargo, né, de nível mais baixo, ela fala, e se eu for almoçar? Será que eu vou ser punida por isso? Ainda fora Porque a já que ela questão- não vai, né? Você sim. fica naquela. E aí já cria um ambiente de ansiedade, né? Pô, Nossa, total. até 10 horas da noite, será que ela vai me mandar uma mensagem? Eu tô aqui assistindo minha TVzinha aqui. Principalmente se essa pessoa quiser evoluir na empresa. Exatamente, Aí porque ela vai o que pensar, deixa a como entender que... é isso, porque se você não fizer igual a mim, você não vai evoluir, porque você está no cargo abaixo, então eu estou no cargo acima, para você chegar aqui, você teria que fazer também uma Sim. jornada até 10 da É noite. daqui pra cima. Eu falo, né? Eu participei de uma live recentemente falando sobre saúde mental no terceiro setor, né? Que ainda é mais preocupante, sobretudo quando a gente faz o recorte, né, de pessoas pretas. Como está a segurança psicológica dessas pessoas? Essas pessoas, elas não podem errar, né? Então já vem com essa carga emocional, né? Eu não posso errar como uma pessoa preta dentro de uma organização. É isso que eu ia falar. Eu não posso... acho que não seja só em coisas da gente como pessoas pretas. Sim. Eu fui ensinada que eu tinha que ser a melhor da turma, Exatamente. exatamente porque a minha mãe falava, a única ferramenta que você tem é educação. É isso. Então, Isso e reflete, hoje, né? muitas das vezes eu ainda me pego falando, caraca, você podia ter feito melhor. Eu estou numa semana super frustrada porque Então. tem várias histórias que eu olho pra mim e falo, cara, você está sendo produtivo, mas você não está produzindo com qualidade. Então, isso compromete a cobrança. saúde mental. Isso compromete a segurança psicológica dessas pessoas.
o salário, né? Se essas pessoas estão tendo equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? Estão conseguindo equilibrar, estando com a família, com os filhos, qualidade de vida, né? Tem uma paciente que ela chegou no consultório, ela falou, Ortiz, eu chego às 9 e tenho que ir embora às 18, mas ninguém vai embora às 18. E aí quando eu vou levantar da mesa, eu vejo ali 5, 6 pessoas trabalhando, eu fico constrangida, mas eu saio às 18. E aí eu fiz um trabalho com ela de ela reconhecer que ela não está errada, porque ela acabou se sentindo mal Por ter saído no horário dela. por sair no horário dela. Então isso está cada vez mais frequente. Sim. E aí vem o estresse, né? Vem o estresse e o burnout, né? Sim. Então, assim, eu acho que é super importante ter essa consciência. E a liderança tem um papel fundamental dentro das organizações, de trazer realmente falas como essa, de entender individualmente o colaborador, de reconhecer, chamar o colaborador pelo nome, né? E acho que, mais que isso, ouvir mesmo, ter uma escuta ativa, entendendo que naquele dia você não vai produzir porque você está com uma dor, entendendo que aquela mãe vai levar o filho, né, na escola e não vai ficar apavorada, né, de falar, nossa... Perder a condução, de chegar Não, atrasado. tipo, porque é isso. Saúde mental é isso. Você poder levar seu filho, sua filha na escola, você poder, trabalhar em casa. Eu falei, hoje o home office é um benefício. E também ajuda na saúde mental, na qualidade da saúde mental. Você está na sua casa, né? Quem tem ali um espaço, né, também que a gente tem que sempre considerar. Tem pessoas que preferem estar no escritório porque não tem um ambiente propício. Eu. Né? Não, mas eu tenho um ambiente propício, mas eu percebo que eu produzo melhor se eu estiver num outro lugar. Exatamente. Em casa eu associo Então, muito a como descansar. como que a gente vai definir isso? Conversando com as pessoas. É. Soltando uma pesquisa de 0 a 10, como é que está a sua saúde mental? Perguntar para as pessoas e levar a sério, né? Porque é isso, tem empresas que acham que saúde mental é frescura. Ainda. E aí o colaborador precisa trabalhar. Sim. E aí ele fica com aquele esgotamento emocional. Fica no estado gama, não descansa. O cérebro não para. Não. Ele chega em Tô casa... me identificando não aí. desliga. Ok, ela tô me Chega em casa, não identificando desliga. aí. Chega domingo, depois do Fantástico, já bate ansiedade. Não, domingo. Eu tô me identificando porque chega domingo, eu falo, cara, eu vou descansar o domingo inteiro. Aí chega domingo à tarde e falo, cara, eu vou organizar minha semana, porque se eu não. E daí quando eu vejo, eu tô trabalhando. Domingo é o dia que a gente E organiza aí, a se semana. eu não fizer isso, eu fico mal. Porque eu, poxa, vou fazer isso na segunda, eu vou perder o tempo da segunda, se eu podia fazer no domingo, só que o domingo. E eu mesmo falo pra mim mesmo, domingo é o dia do seu descanso. E já aconteceu de eu não fazer isso no domingo, chegou na segunda-feira eu perdi uma reunião de manhã. Então eu comecei a fazer domingo por causa disso. Falei, Sim. não, senão eu vou esquecer. Só que aí você tira o seu dia de descanso. Você tira. Eu nem saio domingo, não costumo sair domingo. Pra não ficar cansado. Tem que sair. Tem que sair. Porque eu tava conversando sobre isso, né? O quanto a gente trabalha de segunda a sexta, temos 2 dias. E aí a gente abre mão do domingo. E a gente acaba ficando com um dia só, que é o sábado. Não, e quem mora sozinho e tal, sábado é o dia que você vai organizar toda a roupa que você sujou na semana, que você vai ver toda a louça que você não lavou, toda a comida que você não fez, toda não sei o quê. Aí Marmitinha domingo, pra semana. aí o domingo, que é realmente o dia que é o dia oficial de ficar sentado no sofá, você fica se punindo porque você tá sentado no sofá. Sim. Não, e assim, eu passei também, né? Quantas vezes eu falei, domingo eu não vou sair. Não, eu saio de domingo, tenho feito domingos lindos aí, maravilhosos. E a gente só tem 2 dias, porque segunda-feira começa tudo de novo. Eu sou a favor de 4 dias de trabalho. Eu também. E aí a saúde mental também é comprometida. Você fala, trabalho então 7, né? 8 dias. Porque é isso, né? Você só aproveita o sábado e quando você aproveita. Então, acho que essa reflexão é importante, né? E é o que eu tenho levado para as empresas e ouvindo muito dos colaboradores, né? Do quanto isso é importante. Ortiz, a gente... o aumento de salário é bacana, mas o reconhecimento é mais importante. Tem pessoas que querem ser reconhecidas e que isso também compromete a saúde mental. Reconhecida no sentido de parabéns, você fez um bom trabalho. Já vi isso acontecendo, a galera legal. recusar uma vaga
parecida, porque ela era muito benquista na empresa que É ela isso, tava. e não é só salário. Hoje em dia, antigamente Mas é um era. conjunto É de o coisas, conjunto, ações, porque né? é isso, né? Eu sempre falo. Não adianta você ganhar 30 mil reais e não poder gastar os 30 mil reais ou gastar os 30 mil reais com remédio, com psiquiatria, né? Trabalhando, né? Não, é isso. Tem pessoas que ganham super bem, mas não tem tempo para gastar o dinheiro, porque estão mergulhadas no trabalho e quando não estão no trabalho, não se sentem no direito, estão cansadas, não conseguem. E aí o que adianta? Você prefere curtir, né? Ganhar bem é gostoso, mas a que preço, né? Quais são as consequências desse ganhar bem? Depressão, ansiedade, Caraca. E um monte de outra coisa, né? é. Bom Então, papo é pra muita história. Tá muito bom, É mas a isso. gente tá chegando ao fim. Várias E eu queria reflexões. muito que você falasse do grupo, que eu sou muito a favor disso, porque eu falo, estou na busca de relacionamento e aí a gente tem uma desconstrução. A gente tem que conhecer, se conhecer pra aceitar a outra pessoa do jeito que ela é. E eu vejo muito que os homens ainda têm essa dor e o grupo de apoio é fantástico. sim, E eu olho como uma pessoa negra e olha o tanto que a população negra é violentada. Então, a gente vai levando isso e as feridas vão cicatrizando ali por longos anos. sim. Então, primeiro falar já é importante. E eu queria que você falasse do grupo, como pode participar, se eu posso mandar uma lista de pessoas, uma lista de pessoas que eu conheço para Claro. participar. Porque é uma conversa, a gente só consegue ir para terapia depois que você começa a conversar Sim. sobre isso. E deixar seus contatos, como é que acessa para as empresas que estão escutando, como é que traz esse processo que você já faz em outras empresas para dentro da empresa. Deixa aí seus contatinhos. Perfeito, pô, quero agradecer. Acho que um papo super interessante. A gente faz um recorte aqui, né, sobre saúde mental, mas é muito mais que isso. Né, eu acho que é importante esse autocuidado. Então, eu agradeço o convite e agradeço também a galera que está aí nos ouvindo, né, nos acompanhando. E com relação ao grupo de masculinidades, o convite está aberto. Né? A gente tem um grupo no WhatsApp. O nome do instituto é Instituto Afro Amparo Saúde. Mas deixa a lista assim, eu vou deixar meu contato, que é o meu WhatsApp, tem meu e-mail, meu Instagram também, da psicologia. E precisando, a gente tá aí. Qual que é o teu arroba lá no Instagram? É @Ortiz_PC. Ok. Ortiz com Z, certo? Com Z, exatamente. Bom, galera, eu vou deixar tudo na descrição, tá? Só incentivei ele a falar porque é importante que tenha uma galera que só escuta, a gente não tá vendo no YouTube, tá? Sim. É isso. Mas eu vou deixar tudo na descrição, tanto dos dispositivos aí de áudio, de streaming, como lá no YouTube também. Certo? É E isso? é isso. A Obrigado. conversa foi até mais fluida. A pessoa fala até mais baixo e tudo mais. Já aconteceu de tudo aqui. Sextou. Realmente. Sextou. Sextou. Infelizmente, gostaria de fazer esses episódios deveriam ter umas 3 horas, mas enfim, é isso. Galera, sigam a gente lá no Instagram novamente. No Instagram a gente tá como @pretodinheiro, tudo junto. Me sigam lá no Insta também, que às vezes eu solto umas novidades aqui do podcast, novos convidados, perguntas e tudo mais. @eued. Isa, sigam a Isa também. Sigam a Isa também, que é @ibarros. E por último, se inscrevam no canal Preto Dinheiro. Se inscrevam lá, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. E sigam acompanhando a gente, que vai ter muito papo legal, assim como esse de hoje aqui, certo? É isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau. E tchau. Beijo, galera. Obrigado.